1 João 2, de 1 a 6. Diz o seguinte: irmãos e irmãs, palavra do Senhor. 1 João 2, de 1 a 6. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Até aqui, até o versículo 6, que o Senhor nos abençoe e que ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o tema que nós estamos a considerar, iniciamos na semana passada, é Cristo, o nosso grande sumo sacerdote. Cristo, o nosso grande sumo sacerdote. E a título de palavra de recordação, nós afirmamos na semana passada que o ofício sacerdotal de Cristo, a sua função enquanto sacerdote, é quem garante não só a realidade, mas também garante a eficácia das nossas orações. Se Cristo não tivesse exercido, se Cristo hoje não exercesse o seu ofício sacerdotal, nós não poderíamos desfrutar da grande bênção, do imenso privilégio de adentrarmos a presença de Deus através das nossas orações. Então, nunca jamais a gente deve esquecer desse fato, nunca jamais a gente deve esquecer dessa realidade. Se hoje nós oramos, se hoje nós temos o privilégio de estar na presença de Deus em comunhão com o Senhor em oração, isso se dá porque Cristo ele exerce o seu ofício sacerdotal, quer seja no passado, quando através do seu sacrifício ele se deu em favor dos nossos pecados e abriu o nosso acesso à presença de Deus, como também Cristo ele age hoje como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós diante do Pai, diante do Senhor. Então essas duas coisas, esses dois aspectos relacionados ao ofício de Cristo, o ofício sacerdotal, jamais deve ser esquecido por nós. Ele se sacrificou e ele intercede por nós. Então, na semana passada, a gente abordou o primeiro aspecto. Que aspecto? O sacrifício que Cristo fez em nosso favor, permitindo assim as nossas orações. Tanto é que, em relação a Jesus Cristo, há uma coisa bem interessante, uma coisa bem peculiar. Por quê? Porque Cristo, ele não só foi o ofertante, mas Cristo também, ele foi a oferta pelos nossos pecados, cumprindo assim os tipos, os símbolos, as sombras que nós encontramos no Antigo Testamento do ofício de sacerdote, quando ele estava a sacrificar continuamente em favor do povo e, sobretudo, em um dia do ano, fazia o sacrifício que nós chamamos de sacrifício anual. Então, Cristo é o cumprimento desse símbolo que nós encontramos lá no Antigo Testamento. Então, foi essa sua obra, foi esse o seu trabalho que rasgou o véu e assim nos colocou na presença de Deus e permite que a gente possa assim fazer as nossas orações. Então, tudo isso nós vimos, pelo menos de maneira mais detalhada, na semana passada. Hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, a gente vai trabalhar o segundo ponto, que é também o segundo aspecto que está diretamente relacionado ao ofício sacerdotal de Jesus Cristo, ou seja, a intercessão contínua que ele faz em nosso favor
e por isso nós temos hoje o privilégio da oração e garantimos também a sua eficácia. Então, essas são as duas razões pelas quais nós afirmamos e defendemos que Cristo ele é o nosso grande sumo sacerdote. Em primeiro lugar, porque ele se sacrificou por nós. Em segundo lugar, por causa da sua intercessão, porque ele intercede por nós. Além de ter se oferecido a si mesmo como sacrifício em favor do seu povo, conforme nós estamos a falar, Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, ele exerce o seu ofício sacerdotal, intercedendo continuamente, intercedendo eficazmente em favor do seu povo. Olha só que coisa fantástica, olha só que coisa maravilhosa. Hoje nós estamos aqui reunidos em escola bíblica dominical. Hoje nós estamos aqui no dia do Senhor ouvindo a sua palavra. E aí, nesse mesmo instante em que aqui nós estamos, Cristo ele está exercendo o seu ofício sacerdotal. Por quê? Por quê? Porque Cristo ele está a interceder por nós. Aí você pode perguntar, mas é somente durante o período em que eu estou na casa do Senhor? Não. É somente durante o período em que eu estou em comunhão com os meus irmãos? Não. A gente vai observar, irmãos e irmãs, que ao longo de toda a nossa existência, durante toda a nossa peregrinação aqui neste mundo, todos os dias, em todos os instantes, Cristo, ele está intercedendo em nosso favor. Você já pensou sobre esse privilégio? Você já pensou sobre essa bênção? Você já considerou esse infinito benefício que nós temos da parte de Deus? Observe que a salvação de Jesus Cristo, ela é uma obra perfeita, porque Ele nos salva, se fazendo expiação pelos nossos pecados, mas a sua obra, ela não cessa no sacrifício que Ele fez em nosso favor. A sua obra, ela perdura, ela segue, ela prossegue ainda hoje, quando Cristo ele está intercedendo em favor de cada um de nós. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós temos aqui uma das razões, que nós temos aqui um dos motivos pelos quais nós podemos ter certeza e convicção da nossa salvação, porque Cristo ele intercederá por nós até a consumação da mesma, porque seria algo contraditório. Cristo está intercedendo em favor de pessoas que se perderão na eternidade. Não, isso é uma contradição. Então a sua intercessão, ela garante sim a segurança da nossa salvação. Então eu queria que nós olhássemos pelo menos dois textos que comprovam esse fato, que atestam essa realidade de que? Dessa intercessão que Cristo ele faz em nosso favor hoje e agora. Abram por favor aí, que é o texto que a gente leu na recitação da nossa... Vai recitar na apresentação da nossa classe. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 34. Vou fazer menção dos dois logo, tanto Romanos como 1 João. Romanos capítulo 8, versículo 34. Depois a gente vai para João 2, 1, 2. Paulo aqui ele está dando provas da certeza, do fato concreto do amor que Deus ele tem em relação a nós, e ele faz todo um jogo de argumentação, mas eu queria trabalhar especificamente o versículo 34. Olha só o que ele fala, faz uma pergunta retórica e depois na sua resposta ele dá essa confirmação. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 34. Em relação a Cristo, ou em relação a nós, melhor dizendo, Paulo pergunta: quem os condenará? Em relação aos salvos, os eleitos, os remidos. É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, veja, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo aqui ele faz declarações fantásticas em relação à obra de Jesus Cristo. Ele fala da sua morte, que compreendeu um dos aspectos do seu estágio de humilhação, mas não só isso, ele fala da ressurreição, que diz respeito ao estado de glorificação de Jesus Cristo. Ele faz menção à sua ascensão, Cristo subiu aos céus. Ele faz menção à sua entronização, ou seja, Cristo ele está à direita de Deus. E ele fala também do exercício intercessório que Cristo realiza por nós, porque ele diz
e também intercede por nós. Veja que é tudo Cristo. Foi Ele quem morreu, foi Ele quem ressuscitou, foi Ele quem ascendeu aos céus, foi Ele que foi entronizado à direita da majestade de Deus, e é Ele que agora intercede por nós. Então esse Cristo jamais, meus irmãos, esse Cristo jamais, minhas irmãs, irá nos condenar. Não, isso é impossível. Muito pelo contrário, Ele vai confirmar e confirmar até o fim a nossa salvação. Afinal de contas, foi o seu sangue que foi revertido em nosso favor. Então Ele se sacrifica, Ele também intercede. Um pouco mais adiante, 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Eu queria ler 2 versos desse capítulo 2, os dois iniciais, porque aqui o apóstolo João, ele vai na mesma direção do apóstolo Paulo, ele ensina a mesma verdade, o mesmo fato, a intercessão de Cristo em nosso favor. Veja só, 1 João 2, 1 e 2, ou 1 a 2, ele diz o seguinte, fala João: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Prossegue João: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aqui João, ele nos dá uma garantia, uma certeza. Ou seja, quando nós pecamos, e isso é inevitável, isso vai acontecer inevitavelmente ao longo da nossa vida cristã, e vai acontecer várias vezes. Pecado de comissão, quando nós nos propomos a desobedecer a Deus, pecados de omissão, quando a gente deixa de fazer aquilo que Deus ele requer que nós façamos, pecado de palavras, pecado de pensamentos, pecado de ações. Quando isso se der, qual é a garantia que nós temos? João fala: nós temos um advogado, e não é qualquer advogado, mas é o advogado justo, ou seja, Jesus Cristo. É interessante aqui nós chamarmos a atenção para o significado da palavra advogado, que nós temos aqui em 1 João 2,1. É a palavra Paracletos, e para quem se recorda, é a mesma palavra que define o Espírito Santo como nosso consolador. Literalmente falando, essa palavra advogado, que significa paracletos, consolador, significa aquela pessoa que se coloca ao nosso lado e que defende as nossas causas e que está sempre a nos ajudar. Então é dessa forma, é dessa maneira que João ele descreve a Jesus Cristo. Ele é o nosso Paracletos, Ele é o nosso advogado, Ele é aquele que se coloca ao nosso lado para nos defender. Isso quando nós pecamos. É claro que, conforme João fala aqui, nós temos esse benefício, não é para que nós vivamos deliberadamente no pecado, até porque o restante do texto comprova justamente isso. Mas quando acontecer, quando o pecado se tornar uma realidade na nossa vida, a certeza, a garantia, a confiança que eu, você, todos nós temos é que tem alguém intercedendo em nosso favor. E não é qualquer pessoa, é o justo, é aquele que viveu esta vida sem pecado, é aquele que obedeceu perfeitamente a Deus e que agora está à direita de Deus, e através do seu sacrifício ele suplica a Deus em nosso favor. É por isso que Deus nos perdoa, meus irmãos. É por isso que Deus apaga as nossas transgressões. É por isso que Ele nos perdoa das nossas iniquidades. Não é por causa de nós mesmos, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é por causa dos méritos de Jesus Cristo. Às vezes, até a gente coloca essa expressão em nossas orações, sobretudo na parte final das nossas orações. Não sei se vocês já perceberam ou se já falaram essa expressão. A gente ora, aí no final a gente diz: pelos méritos de Cristo. Está certo, porque é Cristo quem intercede, é Cristo que leva as nossas orações perante o Pai, é Cristo que está continuamente a interceder em nosso favor.
Por quê? Ele é o nosso Paracletos, ele é o nosso advogado, ele se coloca ao nosso lado e a sua justiça garante o perdão dos nossos pecados. É o ofício sacerdotal que Cristo ele realiza em nosso favor. E no versículo 2, João ele explica, a razão pela qual nós hoje podemos contar com o ofício intercessório de Jesus Cristo em nosso favor. Por quê? Porque Cristo ele é a propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação é uma palavra muito comum, de certa forma a gente acaba recordando dela, porque no Antigo Testamento, eu não sei se vocês se lembram, mas existia a Arca da Aliança, onde existia o maná, onde existia uma copa da lei de Moisés, e sobre a Arca da Aliança existia uma tampa. Existia a tampa do propiciatório com dois querubins. Então, a palavra propiciação significa isso, significa cobrir. Então, João, ele está dizendo essa verdade. Cristo, ele nos cobre de todos os nossos pecados. E ele cobre como? Através do seu sangue. Ele aplica seu sangue em nós, de sorte que Deus, quando nos enxerga, não nos enxerga mais nos nossos pecados, mas ele enxerga a justiça que foi aplicada por Cristo em nossas vidas. Que coisa maravilhosa, meus irmãos? Que coisa maravilhosa. É por isso que João disse que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro, no sentido da indistinção. Cristo ele pode perdoar e perdoa o pecado de todas as pessoas indistintamente, Então, é essa verdade que João nos ensina aqui, a intercessão que Cristo realiza por nós, a sua função de nosso advogado, e a razão disso, ele é a propiciação pelos nossos pecados. É interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que esse ofício que Cristo exerce por nós, o ofício sacerdotal, dentro desse aspecto específico que é a sua intercessão, a obra de intercessão que Cristo ele realiza em nosso favor, ela era tipificada, ela era simbolizada também lá no Antigo Testamento, através do incenso que era colocado nos santos dos santos, quando o sumo sacerdote ele adentrava lá uma vez por ano para fazer o sacrifício anual, a expiação anual por todo o povo de Israel. Então ele entrava com o sangue do animal que era sacrificado, que simbolizava Jesus Cristo, e quando ele adentrava ao recinto dos santos, ele estava envolto, vamos assim dizer, de uma fumaça, de um incenso, de acordo com aquilo que Deus ele estava prescrevendo desde o Antigo Testamento, que já simbolizava as nossas orações. Abram aí, por favor, bem rapidinho. Livro de Levítico, lá no Antigo Testamento. Levítico, capítulo 16. É muito interessante a gente observar isso que nós chamamos de paralelismo, que acontece do Antigo em relação ao Novo Testamento. Como você tem aqui os símbolos, os tipos, as sombras, e como essas coisas elas são concretizadas na pessoa e na obra de Jesus Cristo, trazendo aquilo que nós chamamos de unidade da revelação de Deus, ou seja, da verdade de Deus. Olha só, Levítico 16, a partir do versículo 11, Jonatas, Levítico 16, a partir do versículo 11. Olha só que coisa interessante. E gera indício, gera sombra do ofício sacerdotal intercessório que Cristo realiza em nosso favor. Veja que ele fala de Arão. Arão era o sumo sacerdote do Antigo Testamento, foi o primeiro sumo sacerdote do Antigo Testamento. E aqui era uma prescrição que estava exclusivamente destinada a ele. Versículo 11, olha só. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Olha só, versículo 12. Depois que ele fizesse a expiação pelo seu pecado e o pecado da sua família, para poder ter prerrogativa de entrar nos santos dos santos. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará
para dentro do véu, porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório. Estão lembrados? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E aqui ele fala do propiciatório, que era essa tampa. E ele segue: que está sobre o testemunho, para que não morra. Então existia essa simbologia. Quando o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava envolto daquela fumaça de incenso. Mas o que é isso? Isso já simbolizava, isso tipificava o ofício sacerdotal de Cristo, que intercede por nós, e as nossas orações, ele sobe como incenso agradável a Deus. Olha só o que o salmista fala, Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, versículo 2. Cristo ele está diante do Pai, e as nossas orações são como um incenso que o rodeiam. Coisa maravilhosa. E ele ali intercede por nós, clamando pelas nossas orações ao Pai. Coisa fantástica, meus irmãos, coisa fantástica. Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, versículo 2. Olha só que coisa maravilhosa, olha só. Isso, desde o Antigo Testamento. Eu vou ler o 1 e o 2 para ficar mais claro, contextualizar melhor aqui a passagem, certo? Salmo 141, verso 1 e 2, diz o seguinte: Senhor, a ti clamo, dar-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Versículo 2: Suba à tua presença a minha oração, como o quê? Está vendo aí? Como incenso. E ele complementa: e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Então, você já vê dentro do Antigo Testamento essa indicação. O ofício sacerdotal de Cristo intercedendo por nós. O ofício sacerdotal de Cristo simbolizado no ministério do sumo sacerdote do Antigo Testamento, que entrava no Santo dos Santos envolto pelo incenso. E esse incenso, essa fumaça, representando as nossas orações. Olha só a concretização dessa realidade. A concretização dessa realidade. Abram aí, por favor, bem rapidinho. Apocalipse. Capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Isso agora é a visão celestial. Eita! A visão celestial que João descreve. E o que é que acontece agora no céu, enquanto nós estamos aqui na terra? E como é que isso está relacionado ao ofício sacerdotal de Cristo dentro do seu aspecto intercessório? Olha só, Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Apocalipse 5, versículo 8. Não, 5:8, Jonatas. Apocalipse 5:8. Eu quero trabalhar sobretudo a parte final do versículo 8, mas vamos ler do início, que fica melhor. Desde o início do versículo 8, certo? Apocalipse 5, versículo 8. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. E o que é esse incenso? Que são as orações dos santos. É assim, meus irmãos. Cristo ele está lá, diante de Deus, exercendo a sua função de sumo sacerdote, intercedendo diante de Deus por nós. E as nossas orações, elas são como que incensos na sua presença, como acontecia lá no Antigo Testamento com o sumo sacerdote. Já pensou, meus irmãos, que privilégio? As nossas orações significam isso para Deus. Significa isso, entendeu? Um incenso aromático, um cheiro suave, um cheiro agradável a Deus. Quanto mais oramos, mais isso fica explícito e claro. Quanto menos oramos, menos isso acontece. E aí a nossa responsabilidade diante dessa grande verdade. Um pouco mais adiante, Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Somente 2 versos aqui, verso 3 e verso 4. Eu vou ler do 1 e do 2. Eu vou só fazer uma observação aqui engraçada. Não tem nada a ver não, mas é só para descontrair.
1 e 2 para a minha observação, só para descontrair, e o 3 e o 4 para aquilo que eu quero falar. Diz o seguinte: quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. O pessoal até brinca, né? Aqui é só termo jocoso, diz que as mulheres chegarão meia hora depois de nós no céu, né? Porque vai estar meia hora de silêncio lá. Então significa dizer que elas não chegaram ainda. Quando chegar, aí quebrado o silêncio. É só para observar isso aí. Vamos lá. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Aí agora, versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, veja, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com quê? Com as orações dos santos. Cristo está envolto das nossas orações hoje, no seu exercício sacerdotal, quando Ele intercede por nós. Então aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, você encontra, de fato, de verdade, a realização desse aspecto específico do sacerdócio de Jesus Cristo. Ele está intercedendo por nós. As nossas orações são como que incenso em sua presença, e na direita de Deus, ou à direita de Deus, Ele está a rogar por cada um de nós. Sobre esse ministério intercessório de Jesus Cristo, sobre a natureza desse ministério intercessório de Jesus Cristo, João Calvino, ele falou o seguinte, aqui é uma citação grande, mas eu queria fazer questão de lê-la. Olha só o que João Calvino falou em relação à natureza do ofício intercessório de Cristo. Abro aspas para o grande reformador. Ele diz o seguinte: não temos como medir esta intercessão, a intercessão de Jesus Cristo, pelo nosso critério carnal, pois não podemos pensar do intercessor como humilde suplicante diante do Pai, com joelhos genuflexos, dobrados, e com as mãos estendidas. Cristo, contudo, com razão intercede por nós, visto que comparece continuamente diante do Pai, como morto e ressurreto, que assume a posição de eterno intercessor, defendendo-nos com eficácia e vívida oração para reconciliar-nos com o Pai e levá-lo a ouvir-nos com prontidão. Então é diferente do suplicante humano que se humilha. Cristo está intercedendo por nós, com base no seu sacrifício, o sacrifício do seu povo, o sacrifício do seu sangue, melhor dizendo, em favor do seu povo, que faz com que as nossas orações sejam eficazes, que faz com que recebamos perdão, que faz com que Deus esteja pronto a ouvir o nosso pedido, o nosso clamor, tudo isto intermediado por Jesus Cristo. Ele está ainda trabalhando por nós. Ele trabalhou durante os 3 anos de ministério que esteve conosco. Ele chegou ao ápice do seu trabalho aqui na terra, quando se entregou lá na cruz do Calvário, morrendo em favor dos nossos pecados e das nossas transgressões. Ele ressuscita, ele ascende aos céus, ele é entronizado à direita do Pai, e agora ele continua a trabalhar por nós. E esse trabalho, ele perdurará até a consumação da nossa salvação. Não pense, meus irmãos, não pense, minhas irmãs, que Cristo ele está estagnado, parado, ocioso lá no céu. Está não, ele está trabalhando, e ele permanecerá nesse trabalho até o dia da consumação da nossa salvação. E a pergunta que fica é: o que é que você está fazendo em favor de Jesus Cristo? Porque ele está trabalhando em seu favor, ele está intercedendo por você. E o que é que você está fazendo em favor de Cristo e da sua obra? Cada um responda por si mesmo. Cada um responda por si mesmo. Ok? Muito bem. Meus irmãos, pois não, presbítero Ailton? Vamos ler.
Abram aí, meus irmãos, Hebreus 2, versículo, a partir do 14, né? Isso. Vamos lá. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. A partir do versículo 14. Olha só. Olha só. Que coisa maravilhosa. O socorro contínuo que Jesus Cristo ele exerce em nosso favor. É por isso, meus irmãos, que quando a gente tiver nas situações mais críticas, e muitas vezes a gente está em situações críticas espiritualmente falando, nunca pense. 2, a partir do versículo 14. Isso, até o versículo 18. Olha só o que Cristo faz por nós. É por isso que quando nós estivermos fracos, combalidos, o que é que a gente deve fazer? Recorrer a Jesus Cristo. Olha só o que a gente tem aqui de promessa. Olha só, a partir do versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, no caso Jesus, igualmente participou, para que por sua morte, ou seja, a morte de Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, o diabo não tem mais como nos condenar, o diabo não tem mais como nos destruir, porque Cristo já o destruiu através do seu sacrifício, cumprindo aquilo que a gente vê lá em Gênesis capítulo 3, que ele iria ferir a cabeça da serpente. É o cumprimento dessa realidade. Versículo 15. E livrasse todos que, veja, pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Onde existe morte, onde existe pecado, melhor dizendo, existe morte. Onde existe morte, existe pavor. Como Cristo destruiu o poder que o diabo tem de exigir a nossa morte, não existe mais pavor no nosso coração. Versículo 16. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. A descendência física? Não. A descendência espiritual, que está incluso aqui alguns filhos físicos de Abraão. Por quê? Porque todos da fé são descendentes de... Então ele nos socorre, que somos descendentes espirituais de Abraão. Versículo 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos pecados, ou seja, cobrir os nossos pecados. Daí onde vem a palavra propiciatório. Versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, veja, é poderoso para socorrer os que são tentados. O ofício sacerdotal de intercessor nos socorrendo em nossas fraquezas. Que maravilha, hein? Que maravilha. É um Salvador perfeito. É uma salvação perfeita. Ok? Algo mais, Pervito? Muito bem. Então, meus irmãos, agora, para fechar esse ponto, consequentemente fechar a aula, eu queria fazer tudo isso domingo passado, ó. Não ia dar tempo nunca da gente fazer. Eu queria que a gente trabalhasse, ou que a gente considerasse, duas características. Somente duas, por causa do tempo. Somente duas. Duas características da obra intercessória que Cristo realiza por nós agora nos céus. Duas características. Em primeiro lugar, como eu acabei de dizer, essa obra agora intercessória, esse ofício sacerdotal intercedendo por nós, está sendo realizado aonde? Está sendo realizado nos céus. Abram aí, por favor, Hebreus capítulo 8. A gente está no capítulo 2, é só avançar um pouquinho. Estamos no plano físico, material, imperfeito, limitado. Cristo está dentro do plano celestial, perfeito, puro, santo, e lá ele está intercedendo por nós. Olha só, Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. É a primeira característica da intercessão que Cristo realiza em nosso favor. Ela é operada, ela é realizada aonde? Nos céus. Ele não está mais entre nós. Ele fez a sua grande oração intercessória lá em João 17, lá na cruz. E depois que ele ascendeu aos céus, ele está intercedendo de lá agora, de lá, não mais daqui, de lá. Hebreus
Hebreus 8. Hebreus 8 diz o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos quem? Tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. É pouca coisa? Sentar à destra, à direita, lugar de honra. Cristo sentou à destra, à direita, no lugar de honra de Deus aonde? Nos céus. E agora, o que é que ele faz? Versículo 2: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele não era um ministro do santuário lá em Jerusalém? Ele não oficiava ali no santuário oferecendo os sacrifícios diários, os sacrifícios semanais, os sacrifícios anuais. Então tudo aquilo era tipo de uma realidade perfeita que Cristo faz agora. Não é mais aqui, Cristo faz agora no céu. Lá está armado o tabernáculo. Eita, que dá um problema agora de falar com os R's. Lá está armado o tabernáculo celestial, no qual Cristo, ele ministra em nosso favor. E tudo isso é real, tudo isso é possível por causa do sacrifício que ele fez do seu próprio corpo. Então ele hoje é o nosso sacerdote. No céu, ele se preocupa com cada um de nós. Já pensou, meus irmãos? Já considerou, minhas irmãs, o grande amor que Cristo ele tem em relação às nossas vidas? Ele, por amor, morre na cruz. Mas aí ele podia chegar e dizer: bem, eu já demonstrei, numa forma intensa e inigualável, o grande amor em favor do meu povo. Já me sacrifiquei por eles lá no Calvário. Pronto, cessou, acabou. Não, ele continua a demonstrar o seu amor, porque ele está intercedendo por nós. E conforme o texto que foi observado pelo presbítero Laildo, ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele é o nosso fiel sumo sacerdote. Ele esteve aqui conosco, ele sabe o que é ser tentado, ele sabe, porque ele foi. A grande diferença foi que ele venceu, e ele venceu para que nós pudéssemos vencer. Ele sabe o que é viver uma vida atribulada, porque ele viveu. E como ele viveu uma vida atribulada? Como ele viveu uma vida atribulada? Na verdade, desde o seu nascimento até o fim da sua vida, a vida de Cristo foi uma vida atribulada. Porque desde o nascimento, a vontade que Herodes tinha era de tirar a sua vida. E na cruz foi tirada a sua vida. E ao longo desse processo, inúmeras foram as pessoas que tentaram tirar a vida de Jesus, perseguindo, difamando. Ou seja, ele sofreu todo tipo de sofrimento. Então, ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é sofrer. A grande diferença foi que Cristo ele reagiu santamente em cada dificuldade pela qual ele passou. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. A gente murmura, a gente fala mal, a gente maldiz. Então é o oposto contrário daquilo que a gente observa na vida de Jesus Cristo. Então hoje no céu, ou nos céus, está armado um grande tabernáculo no qual Cristo ministra, e lá ele está intercedendo por mim e por você, demonstrando o amor contínuo que ele tem em relação às nossas vidas. Somos ricos e não sabemos. Somos milionários espiritualmente falando, e a gente não atenta à riqueza que a gente tem, porque muitas vezes a gente desconsidera a perfeição, a maravilha da obra que Cristo ele realiza por nós. Então, a primeira característica do ofício sacerdotal de Jesus Cristo como nosso intercessor é que esse ofício ele é realizado nos céus. Em segundo lugar, esse ofício sacerdotal de Cristo, no qual ele intercede por nós, ele é exercido continuamente. Ele não para. Ele dura 24 horas por dia. Ele dura 7 dias por semana. Ele dura 365 dias no ano, e quando ele é bissexto, 366. Todo momento a gente dorme, descansa. Cristo ele não dorme, ele não descansa, ele está continuamente intercedendo por nós.
Meus irmãos, minhas irmãs, já pensaram nisso? Muitas vezes a gente dorme, a gente descansa. O nosso Salvador não. Ele está lá no céu. Todos os momentos, continuamente intercedendo, continuamente clamando por nós. E é por isso que nós temos, repita, a certeza da nossa salvação. Abram aí, por favor, Hebreus capítulo 7. Veja que a gente fez várias observações no livro, na carta aos Hebreus. E eu fico até aqui com um desafio para vocês. Quem não leu, leia. Quem já leu, leia novamente. E marque, destaque tudo isso que a gente vê do ofício sacerdotal de Jesus Cristo aqui. Essa carta é perfeita nesse propósito. Em outros também, né? Mas especialmente nesse propósito. Veja, Hebreus 7, versículo 25. Depois a gente vai para Hebreus 9, versículo 24. Olha só. Em relação a Jesus Cristo. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, fazendo o quê? Vivendo sempre para interceder por ele. Vivendo sempre para interceder. Cristo, ele não para. Ele intercede continuamente por cada um de nós. Continuamente por cada um de nós. Lá no Antigo Testamento existia uma parte da vestimenta sacerdotal que era o peitoral, onde existia as pedras do Umim, do Tumim e os nomes das 12 tribos de Israel, que um sumo sacerdote ele levava no seu peito quando ele entrava no Santo dos Santos para apresentar o sacrifício anual em favor do povo. E simboliza, meus irmãos, que Cristo ele traz no peito o nome de todos nós que fazemos parte do seu Israel. Ele sabe o nosso nome individualmente, dos crentes que já foram, dos que estão aqui nesta terra e daqueles que ainda virão a crer no Evangelho. Ele sabe o nome individual e ele intercede individualmente por cada um de nós. Aí você me pergunta, como é que isso acontece? Não sei. Eu sei que acontece, que a Bíblia diz. Agora, como é, eu não sei, porque eu não sou Deus. Ele sabe e ele faz porque ele é Deus. Então ele consegue fazer isso. Porque, meu Deus, para me lembrar de 100 nomes é uma complicação. E a gente vai ficando velho, vai esquecendo, né? Vai tendo esse problema de esquecimento. Cristo não esquece de nenhum só nome das pessoas pelas quais ele morreu e derramou o seu sangue. E é por estas pessoas que ele hoje está a interceder continuamente. É pouca coisa, meus irmãos? É não, muita coisa, muita coisa. Abram aí, por favor, Hebreus 9, 24. Hebreus 9, 24. Hebreus 9, versículo 24. Olha só o que o autor sagrado nos ensina aqui. Olha só o que o autor sagrado nos ensina aqui. Hebreus 9, 24. Diz o seguinte: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer quando? Agora. Em favor de quem? Por nós. Perante quem? Diante de Deus. Agora ele está diante de Deus, intercedendo por cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Isso é que é oração, meus irmãos. Oração envolve tudo isso. É a base da nossa oração. Sem isso a gente não podia orar. Sem isso a gente não podia orar. Observe que a oração ela está amarrada no sentido positivo a toda essa engrenagem do ofício sacerdotal de Cristo, seja o seu sacrifício, seja a sua intercessão. Então, a gente pode ter certeza, a gente pode crer na assistência divina, na assistência de Deus em relação às nossas vidas. Por quê? Porque nós temos um sumo sacerdote perfeito que está intercedendo por nós. Se somos tentados pelo diabo, a gente pode descansar, sabendo que tem alguém suplicando em nosso favor. Se somos assolados por fraqueza, por frieza espiritual, nós podemos recorrer a Ele, que há de nos fortalecer espiritualmente. Enfim, não há um só momento na nossa vida que Ele vai nos deixar e vai deixar à mercê da nossa própria sorte. Não. Cristo, Ele estará
sempre e continuamente intercedendo por cada um de nós. E é interessante porque, diante desse quadro, diante dessa realidade, além desse grande benefício que nós temos de recebermos, de sermos receptáculos da intercessão de Jesus Cristo, de podermos ser alvo da sua intercessão em nosso favor, olha só que coisa maravilhosa, meus irmãos. Deus, ele nos fez também intercessores uns dos outros, enquanto membros da sua igreja aqui neste mundo. De certa forma, num sentido limitado e imperfeito, eu, você, todos nós somos sacerdotes e também podemos ter esse privilégio de interceder em favor dos outros. Olha só essa realidade sendo expressa lá em Apocalipse. Mais uma vez, Apocalipse capítulo 5. A gente viu o versículo 8, em que nos é mostrado que as nossas orações, elas são como incenso perante Deus. E olha só o restante do texto, sobretudo o que nós encontramos no versículo 9, aponta para essa realidade em que hoje nós somos sacerdotes, né? Não é como Lucas queria na semana passada. Lucas queria ser sumo sacerdote hoje. E peraí, aí você quer demais, meu irmão. Baixar o nível aí um pouquinho, porque não dá. Nós não somos sumo, mas nós somos sacerdotes. Já é demais. Queria muito, desse jeito não dá. Não pode, meu irmão, não pode. Vamos lá, versículo 9, né? Versículo 9, Apocalipse 5, versículo 9. Olha só o que diz aqui, 9 e 10. A visão celestial que João tem. E é dito o seguinte, verso 9: e entoavam novo cântico, dizendo, em relação a Jesus Cristo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, aspecto sacerdotal do sacrifício, e com teu sangue compraste para Deus os que pertencem de toda tribo, língua, povo e nação. É aqui onde a gente deve entender os do mundo inteiro, no sentido de não ter distinção, lá de João. Versículo 10: e para o nosso Deus os constituíste, ou seja, as pessoas pelas quais Cristo morreu, o que? Reino e sacerdotes. Nós somos sacerdotes, constituídos por Jesus Cristo, a partir do sacrifício que Ele realizou por nós, mediante o derramado do seu precioso sangue. Ele é o sumo sacerdote e nos constituiu como sacerdotes seus, como existia lá no Antigo Testamento. Existia o sumo sacerdote e existiam os demais sacerdotes que auxiliavam, assim dizer, o sumo sacerdote. Então, mais uma vez, a figura, o tipo, ele se cumpre perfeitamente na obra de Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote e nos constituiu sacerdotes, para que a gente possa interceder em favor das outras pessoas. É interessante porque a gente observa isso na prática, e eu me lembrei aqui de um texto. Abram por favor aí, meus irmãos, Efésios capítulo 3. Efésios, leu hoje de manhã, foi, Jonatas? Pronto, então você vai reler agora, pelo menos um pouquinho. Eu estou já acabando a aula, viu, meus irmãos? Estou já acabando, eu passei um pouquinho hoje do tempo para poder vencer o assunto. Aqui em Efésios, você vê o apóstolo Paulo exercendo a sua função sacerdotal. Pelo menos por 2 vezes ele ora em favor dos cristãos da igreja em Éfeso. E aqui em Efésios, você vê o apóstolo Paulo nos exortando a exercer a nossa função sacerdotal, intercedendo por ele. Olha só que coisa interessante. Ele intercede por nós, ou melhor dizendo, intercede pelos efésios e pede que os efésios intercedam por ele, porque não existe ninguém superior em relação ao corpo de Cristo. Todos nós somos iguais. Isso tira essa visão, infelizmente muito mistificada, dos nossos dias, que existe aquelas pessoas que têm aquela prerrogativa especial. Eu vou levar aquele pedido para o pastor, para o missionário, o apóstolo tal, porque a oração dele é forte. Meus irmãos, aí a gente não entende nada. Todas as nossas orações são fortes quando você vive no temor do Senhor, independente da função que você exerce dentro do corpo de Cristo. É apenas uma função, é apenas um ofício. Isso não nos torna melhores do que as demais pessoas. Então isso acaba caindo nesse ritualismo tão característico do romanismo. Não, nós somos sacerdotes
Isso aqui a gente entra num outro tema que está relacionado ao sacerdote de Cristo, é o fato de ele ter nos tornado sacerdotes, aquilo que nós chamamos de sacerdócio universal dos crentes. Mas aqui é outra história, não dá para falar dela agora. Mas em síntese, que ela nos traz essa realidade: todos nós igualmente comparecemos perante Deus, e todas as nossas orações, elas têm peso, valor igual a Deus, diante de Deus, melhor dizendo. Não existe ninguém melhor do que ninguém. A oração poderosa, ela se dá tão somente quando a gente consagra a nossa vida a Deus. Somente isso, independe de quem seja ou da função que exerça dentro do corpo de Jesus Cristo. Então a gente vê aqui, capítulo 3, versículo 14, Paulo ele dizendo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Versículo 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Aí ele começa a orar, interceder em favor dos Efésios. Ele podia fazer isso. Por quê? Porque Deus o havia constituído sacerdote. Mas era uma prerrogativa de Paulo só? Ele era o poderosão, que podia tudo, fazia tudo? Não. Você vai um pouco mais adiante. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Olha só o que vai acontecer a partir do versículo 17. Ele intercede pelos irmãos, e agora ele pede que os irmãos intercedam por ele. Olha só, Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 19. E também para quê? Para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez e coragem fazer conhecido o mistério do Evangelho. Orem por mim também, meus irmãos. E é assim que a igreja funciona. Oramos uns pelos outros, e por isso nós somos sacerdotes. Resultado do grande sumo sacerdote que nós temos, que também intercede por nós. Então, fechando a nossa aula, o que nós temos a dizer? Aquilo que nós falamos desde o início. A nossa oração, ela é garantida. A nossa oração, ela é eficaz por causa do sacerdócio de Cristo, o seu ofício sacerdotal. Ele abriu o véu para que a gente possa ser colocado diante de Deus e assim orar. Ele intercede por nós para nos fortalecer e nos constituiu intercessores para que nós exerçamos também a nossa função sacerdotal. Diante disso, louve a Deus, meus irmãos, louve a Deus, minhas irmãs. Você tem um privilégio de adentrar o Santo dos Santos, presença de Deus 3 vezes santo. Aproveite, valorize esse privilégio. Mas não só isso, uma vez que você tem esse privilégio, que você goza desse grande benefício, não esqueça de interceder pelos outros, assim como Cristo intercede por você. Ore não só por você, suplique não só por sua vida, mas interceda também pelos demais, para que assim a gente possa estar sempre recordando da base sobre a qual repousa o grande ministério ou o grande privilégio das nossas orações, a obra sacrificial e intercessória de Jesus Cristo, a obra que ele realizou no passado e a obra que ele continua a realizar e realizará até a consumação da nossa salvação. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações e que Ele acenda em nossos corações o fogo, o desejo, no sentido positivo, da gente poder orar cada vez mais. Encerrar esse ano buscando a presença de Deus, iniciar o ano que vem buscando a presença do Senhor. Nós não terminamos os nossos estudos acerca da oração. Iremos retomá-los no próximo ano, trabalhando os aspectos corporativos da oração, mas que tudo aquilo que a gente já viu, que tudo aquilo que a gente já estudou, impacte profundamente as nossas vidas e possa estar cada vez mais melhorando a nossa vida de oração, para que a gente possa experimentar dessa grande delícia, desse grande privilégio que é o de estar na presença de Deus. Que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.